Retomando então a partir do parágrafo 30, até então nós temos a descrição da atitude natural e logo no início Russell diz que o que apresentamos para a caracterização do dado na orientação natural e com isso para a caracterização dela mesma foi um exemplo de descrição pura anterior a toda a teoria. Ele está falando então da experiência do mundo. Se eu compreendo o sentir o calor do Sol sem nenhuma teoria no sentido de um planeta, uma estrela, a estrela que exerce força gravitacional sobre o planeta e o aquece, quer dizer, sem nenhuma teoria, sem nenhuma compreensão epistemológica, mas é aquilo que está sendo experimentado. Nesse sentido, essa tese geral da orientação natural, que aparentemente parece que ele está salvaguardando, ele por enquanto apenas descreve. E ele a reafirma. Um pouco mais abaixo, ele diz inclusive que é isso o princípio para se falar em fenomenologia. Ou, nas palavras do Russell, ao final do primeiro parágrafo do parágrafo 30, para nós que nos empenhamos por chegar à porta de entrada da fenomenologia, tudo o que é necessário nessa direção já está feito. Ou seja, a porta de entrada na fenomenologia, ela exige basicamente ser homem e estar no mundo. E sendo homem, já se é intencional, consciência intencional, e por consequência já está ligado diretamente a esse mundo fenomênico que se revela, que se lhe revela. Tudo que é necessário já foi feito, pois precisamos apenas de alguns caracteres bem gerais da orientação natural que já apareceram com clareza plena e suficiente em nossas descrições. E era justamente essa plena clareza, em especial, que importava. A gente ainda não sabe com clareza a qual clareza ele se refere, mas ele descreveu com clareza a nossa condição mundano, concreta, desde que ela não seja tematizada. É a minha relação direta com os fenômenos do meu entorno e não apenas com os fenômenos do meu entorno. Vamos lembrar dos mundos ideais, né, que também ocorrem nessa presença de mundos ideais com anjos, com fantasmas, com deuses e assombrações, enfim. O mundo matemático, o mundo da fantasia, esses mundos que perpassam isso que a gente compreende como mundo real e que é o mundo efetivo. Bom, essa tese geral da orientação natural é o ponto de partida para nós que nos empenhamos na descrição fenomenológica. E isso tem um princípio comum, que é o estar aí. Mesmo que seja uma alucinação, a alucinação para aquele que alucina está aí. Bom, mas vejamos aqui nas palavras do Russell o segundo parágrafo, a partir da sexta linha eu leio. Eu encontro a efetividade, como a palavra já diz, estando aí. Eu a aceito tal como se dá para mim e também como estando aí. Essa estante está aí, às minhas costas. Toda dúvida e rejeição envolvendo dados do mundo natural não modifica em nada a tese geral da orientação natural. Mesmo aquela postura cartesiana, da dúvida hiperbólica, da dúvida exagerada, ela não faz mais que duvidar, ela não coloca, não se trata de uma redução efetiva. O próprio Russell vai criticar o Descartes no sentido de que ele fingiu uma hipoquia, fingiu uma redução. Toda dúvida ou rejeição já está ali presente, não se trata de questionar aspectos do mundo, se trata de aceitar essa situação mundana concreta. O mundo sempre está aí como efetividade. No máximo, ele é, aqui ou ali, diferente do que eu presumia. Eu suponho que atrás dessa cadeira existe uma estrutura de madeira e isso acontece. É raro que isso não aconteça. Então, essa compreensão do mundo efetivo, o mundo da efetividade, está aí presente. Sob a designação de aparência, alucinação, etc., isto ou aquilo deve, por assim dizer, ser riscado dele. Ou seja, no sentido da tese geral do mundo que está sempre aí. Conhecê-lo da maneira mais abrangente e confiável, e sob todos os aspectos, mais perfeita do que o conhecimento empírico ingênuo é capaz de fazê-lo solucionar todas as tarefas do conhecimento científico que se apresentam no seu terreno. Eis a meta das ciências da orientação natural. Não se trata absolutamente de desqualificar a ciência médica, a ciência física, os engenheiros e tal, mas se trata de colocar essas investigações, essas indagações humanas no seu terreno adequado.
O médico ele não trata de questões mais profundas, senão do funcionamento de um corpo, de um organismo. Mas ainda assim, isso tem toda a importância. Só que a pergunta fundamental não aparece nesses questionamentos. São questionamentos que estão ligados ao mundo dessa efetividade. E esse não é um ambiente, segundo Russell, dá a entender, não, ele diz claramente, se não diz aqui, diz em outros momentos, ele diz claramente que não é desse mundo que se trata. E a prova disso é o parágrafos 31 e 32, que são o objeto do meu comentário agora, onde ele vai propor, a proposição básica dessa fenomenologia é a colocação entre parênteses da tese da atitude natural. Em resumo, qual é a tese da atitude natural? Há um mundo aí adiante. É dessa tese do mundo aí adiante que alguém pode projetar uma ponte e efetivamente essa ponte acontecer. Agora, esse não é um ambiente fenomenológico específico. Trata-se de um passo. Então, por isso que o Heidegger vai entender a fenomenologia como método. Ele vai insistir, ela é um movimento que se define, que se autodefine, que se desenvolve, se desenrola por si mesmo, enquanto fenomenologia. Quando ele diz que a sua fenomenologia é ligada a Russell, Russell renega essa ligação, diz que o Heidegger fez não tem nada a ver, a gente vai chegar ao momento de falar disso. Voltando ao texto, o que o parágrafo 31 propõe? De princípio, o próprio título, né, a modificação radical da tese natural, diz o Russell, o tirar de circuito, o pôr entre parênteses. Então é bonito quando a gente usa o termo grego epoquê, mas colocar entre parênteses ou tirar de circuito são sinônimos. E ao invés da epoquê fenomenológica ou epoqué fenomenológica, do termo escrito em grego, se você escreve redução fenomenológica, bom, enfim, o objetivo inicial é cumprido de todo modo. Primeiro ele vai debater, isso não é o nosso alvo aqui, a possibilidade dessa redução fenomenológica, ou seja, dessa epoquê fenomenológica, a possibilidade que nós teríamos de tirar ou não de circuito essa noção da efetividade do mundo fenomênico. Porque esse é o passo para aceder às essências. Vamos voltar então ao princípio do princípio. Russell pretende desenvolver, ao dicionário, Russell pretende desenvolver uma ciência de essências. Para isso é necessário fazer uma depuração. A depuração do quê? Bom, tem vários níveis da depuração. Então, tem o primeiro nível da redução fenomenológica, que tende a visar os conhecimentos apreendidos. Tem um segundo nível que tende a visar aquilo que foi construído de mim, por mim mesmo, a respeito de mim, né? São as minhas convicções. E para chegar num terceiro momento de superar todas as teorias, digamos assim, que foram ensinadas e que foram apreendidas de como funcionaria esse processo. Para só então você alcançar um ambiente em que seja possível, e o Russell coloca isso como um projeto, a gente não pode nem antever, a gente não pode nem prever como será isso, mas a descrição do que seria o a priori da correlação. Sem aprofundar de novo bastante, o parágrafo 31, eu recomendo fortemente a leitura, é o momento em que o Russell discute essa possibilidade dessa modificação da tese natural, e isso nos leva, aí sim, a um trabalho mais detido, a epoquê fenomenológica. Diz o Russell logo no início. Em lugar do ensaio cartesiano da dúvida universal, nós poderíamos fazer surgir agora a epoquê universal no nosso sentido nitidamente determinado e novo. Não se trata de ser apenas um cético, como Descartes, não se trata de ser apenas um sofista, se trata de um procedimento, de um processo para compreender a possibilidade da própria compreensão, quer dizer, esse é o círculo. Quando você se pretende descrever o a priori da correlação, é quase como se a filosofia se propusesse a mergulhar num ambiente absolutamente intocado, né? Um ambiente transcendental, puro, né? O a priori elevado ao absoluto. Bom, qual que é esse sentido novo? Eu pulo algumas linhas. No segundo parágrafo do parágrafo 32, diz o Russell, numa palavra é preciso caracterizar essa restrição. Colocamos fora de ação a tese geral inerente à essência da orientação natural. Colocamos entre parênteses tudo o que é por ela abrangido no aspecto ôntico, isto é, todo este mundo natural que está constantemente para nós aí a nosso dispor, e que continuará sempre aí como efetividade para a consciência, mesmo quando nos aprouver colocá-los entre parênteses. Esse é o fundamento da epoquê fenomenológica e é o princípio daquilo que permite que
pelo menos o Heidegger, vai entender, a filosofia se volte novamente para o mundo. Eu quero deixar mais uma vez em evidência que quando o Husserl propõe a parentetização, o que ele pretende que seja colocado entre parênteses inclui a efetividade do mundo aí adiante, do mundo aí para nós. Porque esse aí, claro, remete a um ser no espaço, remete a uma efetividade, a uma materialidade. Isso nos leva ao problema que vai ser tratado posteriormente das ontologias fenomenológicas. Por que a ontologia se torna possível com a fenomenologia? Antes disso, é preciso botar uma separação muito clara nesse projeto do Husserl, que é o projeto de uma fenomenologia pura, de fato. Pura do quê? Pura da mundanidade, do mundo, das experiências do mundo, das individualidades, de tudo aquilo que poderia macular um conhecimento universal e geral sobre aquilo que é o homem.